Muito bem, vamos a vestir o entrevistado, né? Agora, entrevista do dia com nosso convidado. As nossas convidadas já se encontram aqui nos nossos estúdios, que é a Cristine Lenz, doutora em geologia, professora da UFS e membro do Instituto Comunitário de Sergipe, o ICOS, juntamente com a Sandra Kinner, especialista em gestão do terceiro setor. E, claro, responsabilidade social e idealizadora também do ICOS e membro do Conselho Administrativo. Primeiramente, é uma satisfação recebê-las aqui, para que a gente possa levar a boa informação aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e boa tarde aos ouvintes também. É um prazer realmente estar aqui. Boa tarde também, obrigada pelo convite. Boa tarde aos telespectadores do YouTube também, gratidão por esse espaço. Olha, a satisfação é toda nossa, né, poder conhecer um pouco mais, né, sobre o ICOS, né, que é o Instituto Comunitário de Sergipe. E a gente começa trazendo justamente essa informação, né, Eduardo, para que as pessoas possam Será que a gente acertou os nomes? Será? Esse conhecimento, né? Porque tava uma dúvida aqui, né? É isso mesmo, para quebrar um pouco o clima. Acertamos, viu? Acertamos? Conferimos aqui, eu acho que tá tudo certo. Olha, queria que vocês trouxessem um pouco mais aí de informação sobre o ICOS, né? Como é que funciona, como é que tem sido feito esse trabalho comunitário importante aqui para o nosso estado. Então, o Instituto Comunitário de Sergipe, ele funciona assim como, para usar um exemplo, como se fosse um guarda-chuva, né? Ele vem com a proposta de fortalecer a comunidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai, através do mapeamento, a gente descobre quem está fazendo o trabalho lá na comunidade, o que eles estão fazendo, descobre quais são os potenciais, porque às vezes eles mesmos não conseguem perceber todo o potencial que eles têm. E quais são os desafios que eles estão enfrentando, né? Então, a partir daí, a gente faz um trabalho com eles, não é para eles, né? A ideia do ICOS é essa, a gente vai com a comunidade, trabalha com ela, tem um primeiro diálogo, né? Porque às vezes tem que haver o interesse deles também em fazer esse trabalho. Então, a ideia é horizontalizar, a gente vai, conversa com eles, vê se há possibilidade de fazer algum trabalho, faz, né, a longo prazo a ideia é criar um grupo cada vez maior, mas a ideia é trabalhar com quem está fazendo trabalho sério. Essa é a primeira coisa. A gente está separando o joio do trigo, né? Essa é uma coisa. E o que é importante também, nós trabalhamos com iniciativas, porque a gente sabe que é bastante laboroso criar uma associação, ter um CNPJ, mas que existem muitas pessoas com iniciativas fazendo um trabalho muito, muito interessante, de impacto na comunidade, e essas pessoas também nos interessam, porque a gente pode dar apoio para essas pessoas que estão fazendo um trabalho na comunidade com impacto positivo. E numa diversidade de causas, isso é importante também salientar. Não é só com mulher, não temos um público-alvo nem um tema específico, né? Como se a senhora fez não é pra Somente inserido. Desculpa aí, só para poder ela se aproximar um pouquinho mais do microfone para poder te ouvirmos melhor. E aí, Pronto, agora tá melhor. Sim, Agora ficou bom. Desculpa. Então, só complementando o que Sandra nos falou sobre o ICOS, a ideia de um instituto comunitário ela é um pouco distinta de uma associação clássica do terceiro setor sem fins lucrativos. Então, qual que é a ideia? A gente apoia quem já trabalha, né? Então, a nossa ideia não é ir lá, por exemplo, trabalhar com uma causa específica. A nossa ideia é apoiar ações, tanto ações individuais quanto as associações sem fins lucrativos. Né? Então, esses apoios são os mais diversos possíveis. Então, como você falou muito bem, a gente pode tanto trazer, por exemplo, um especialista para ajudar eles numa questão contábil que está dificultando a manter a associação estável. Nesse momento exato, a gente está angariando fundos para execução de 2 projetos com diferentes associações. Então, tem um grupo de associações da zona de expansão que a gente está apoiando e também o pessoal de São Cristóvão, de associações de São Cristóvão. Então, nesse momento, o nosso papel é angariar fundos para que essas ações saiam do papel, possam acontecer. Elas até já estão acontecendo, mas no momento a gente está financiando com o nosso próprio dinheiro, mas já estamos com uma campanha com um valor bem considerável, assim, bem considerável para um instituto comunitário que está começando, né?
E então é um pouco distinto de uma clássica associação. Isso é um modelo muito comum nos Estados Unidos, e agora no Brasil, desde 2018, a gente já conseguiu implementar, ou o pessoal tem incentivo para implementar mais de 30 institutos comunitários no Brasil. Antes existiam só 3 ou 4. Então, é uma ideia que está se difundindo bastante em território brasileiro. Que bom, né? Eu estava vendo aqui a senhora é doutora em geologia, sim, né? E a Sandra é especialista em gestão do terceiro setor. Vocês vêm de mundos muito diferentes, mas no mesmo projeto, né? Porque a geologia lida exatamente, né, com, né, a parte material, e eu achei muito interessante essa especialização de vocês e essa ideia de ajudar quem já está fazendo, né? Porque a grande dificuldade às vezes é ser embutido em alguém que não tem aquela vocação, né? Levar para alguém aquilo que não está dentro dele. E vocês estão satisfeitas com os resultados? Sim, então, isso é até uma coisa bem interessante, né? Eu venho de uma ciência exata, que o meu contato, assim, com a parte, né, de recursos humanos, de ciências humanas no geral, sempre foi muito baixo, né? Porque eu sempre amei a terra. Só que eu sempre tive essa necessidade de ajudar o próximo. Isso sempre existiu dentro de mim. Mas eu não sabia como. Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante também. A gente vê que a humanidade, ela é boa, sabe? A gente vê muita notícia ruim, mas eu creio que a maioria das pessoas são boas. Muitas não sabem como ajudar, quem ajudar, né? Então, esse nosso intuito é criar um instituto comunitário com muita transparência. Então, a gente está sempre publicando no nosso Instagram, no site. No final do ano, a gente vai colocar a nossa transparência. Ou seja, é um trabalho muito sério. Todas nós somos 100% voluntários. Então, todo mundo tem o seu trabalho. Inclusive, a gente está pagando nosso próprio bolso no momento, né? Vocês não são brasileiras, né? Sim, eu sou catarinense. Mas quem é? Eu sou brasileira também. Também, já? Também. Eu tenho a dupla nacionalidade. Mas a senhora tem uma que é da Suíça. Quem é que é da Suíça? Sim, eu nasci na Suíça, mas morei muito tempo na África. Eu sou meia cigana, né? Quando dizem de onde você é, eu digo que eu tenho vontade de dizer. Por isso vem eu sou de onde eu estou. Vem aí o Kinner, né? O segundo nome? Exato, Kinner. exato. É muito importante também, viu, esse trabalho, porque a gente já acompanhou alguns trabalhos desses grupos que vieram, formalizaram, ajudaram, mas quando foram embora, esse trabalho não continuou. Exato. Né? Não se perpetuou. Exato. E da forma como vocês estão fazendo, vocês estão contribuindo com um conhecimento, talvez específico para aquela região, ou para aquela área, para aquele setor. Isso é muito importante, porque as pessoas já estão caminhando, elas agora só vão correr mais. Porque através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua qualificação, entendendo qual é a necessidade real daquele local, você faz com que as pessoas... Olha, agora sim, viu? Obrigado. Sim. Claro que vocês não vão abandonar o projeto, não é isso, mas olha, nossa parte foi feita e agora sim nós vamos seguindo, né? Exatamente. É essa a ideia, é isso? Você captou perfeitamente a ideia, exatamente isso. É muito importante. É justamente isso com a comunidade. A gente sabe que eles têm potencial. A gente não vem com nós somos os donos da verdade. Isso. E a ideia do Instituto Comunitário, você abordou uma outra questão importante, ela é perene. Isso. O Instituto, ele vem na verdade, existe todo um caminho que nós vamos percorrer. Nós estamos no início, mas a ideia é que todos os recursos estão aqui em Sergipe e as demandas também. Então, o Instituto Comunitário é um instituto que vai buscar recursos de diferentes fontes, inclusive do mundo empresarial, mas também de captação junto com indivíduos, com ações. É por isso que a gente faz essa campanha aqui, estamos com essa campanha. A ideia é o Instituto Comunitário ter uma diversidade de fontes, fontes de recursos financeiros, e esse recurso vai ser repassado ou através de apoio técnico, mas também através de apoio financeiro. Nós temos a intenção, no final de 2024, poder lançar um edital específico a partir do mapeamento que a gente vai fazer, ou seja, a gente vai conhecer a realidade, ver onde estão as prioridades, a partir desse mapeamento a gente desenvolve o planejamento estratégico e decide como que vai acontecer o edital. Então, é todo uma, digamos assim, o profissionalismo do mundo empresarial que a gente quer trazer para o terceiro setor, porque não é porque é terceiro setor que a gente vai fazer de qualquer maneira. Tem muitas associações que sabem fazer, fazem bem feito, são referência aqui em Sergipe.
Mas existem muitas pessoas que começaram na boa vontade e não conseguem evoluir porque não tem tempo para parar, para captar recursos ou para se capacitar. E até a qualificação, né? Exato. Há um exemplo bem parecido no Brasil, que eu acho a questão do agronegócio e agricultura familiar. E durante um tempo eles ficaram como que estranhos. Mas veja, ambos são importantes. Tanto a agricultura familiar, de onde verdadeiramente a gente come, né? E o agronegócio, a parte técnica e científica. Eu acho que ambos precisam caminhar na qualificação. Tem muita gente boa fazendo, mas às vezes falta a qualificação, o modo correto de fazer, né? Às vezes sabe fazer, mas não sabe buscar os recursos. Não sabe vender. Né? Não sabe vender. É um problema quando você tem a sua vontade, mas você não sabe. Onde é que eu consigo isso? E vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Obrigada. E as conquistas femininas? O que é que vocês têm acompanhado aí durante esses processos, né, de andança, de vivenciar? Qual é a realidade hoje das nossas mulheres, né, diante desse tema tão importante, né, que é os avanços, né, o que as mulheres têm conquistado durante essas ações? Então, eu acho que realmente os avanços das mulheres nos últimos anos, assim, acho que no século passado, no geral, foi muito grande, né? A gente vem de um início do século passado de uma mulher ainda muito submissa, e hoje a gente vê que a mulher está buscando o seu espaço, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Isso, a ideia é a gente caminhar lado a lado, todos nós seres humanos, né? Não precisa ser uma pessoa superior à outra, todos nós podemos andar lado a lado, e isso é bom para todo mundo, né? Mas o que a gente percebe, principalmente na periferia, a gente ainda encontra mulheres muito submissas, mulheres depressivas. A depressão nessas periferias está muito, muito, muito forte. Ou seja, é aquela mulher que não tem força de sair da sua casa e dizer, olha, eu sou capaz de fazer alguma coisa. E aí nisso, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo pequenas oficinas de um dia, por exemplo, de artesanato, para mostrar para ela que sim, ela é capaz. E ela fazendo essas pequenas coisas, ela consegue aos poucos ver que ela pode ser útil para a sociedade. Desvencilhando, né? Se desvencilhando dessa crença de que ela não é capaz, né? E ela é capaz, sim. E com isso, ela começa a gerar recursos para aquela família, para aquele entorno. Então, todo mundo só tem a ganhar com mostrando isso. Que ela é capaz, né? Exatamente. Porque, acima de tudo, melhorando a mente. Exatamente. Ela desenvolve Porque a tudo, dependência, né? Quer dizer, depende muito da questão financeira, né? Muitas estão tão dependentes, né? Do companheiro, do esposo, e muitas também foram impossibilitadas também de ir ao mercado de trabalho. Aí fica aquela dependência, né? E há essa restrição por conta disso. Vamos girar a informação? Vamos com o Robson Martins, direto da cidade de Propiá, interagindo com as nossas entrevistadas, a Cristine Lenz e a Sandra Kinner. Vamos acompanhar. Robson Martins, né? Então daqui a pouco o Robson acessando aqui através do nosso sistema RTV lá da cidade de Propiá, lá no bairro São Francisco. Espero que vocês possam também, né, acompanhar, não sei se é o já menor tem IDH, né? do estado, viu? Mais baixo do estado, essa região aí. É muito importante que vocês possam depois acompanhar de perto. Inclusive, a gente vai fazer um mapeamento. Essas informações são interessantes porque a gente pode também trabalhar o bairro São Francisco é muito baixo de cheguem até eles, porque nem todos têm internet. Tem internet. Vamos lá, cadê o Robson? Agora sim, Robson Martins, interagindo com as nossas... Isso aí, o caríssimo, né, Maria? O caríssimo. Olha aí, o caríssimo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Wilma e as nossas convidadas entrevistadas, a Cristine e a Sandra Kinner. Recebam um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco, dos ribeirinhos, aqui às margens do Rio São Francisco. E veja bem, sabemos que em alguns casos mulheres se mantêm em situações hostis devido à situação financeira. E nos conte como a solidariedade pode impulsionar o empoderamento feminino. Muito obrigado. Jogando a bola aqui. Certo. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente estava falando, né? Então, a partir do momento em que a gente
traz para elas oportunidade delas aprenderem algo e com aquilo elas podem vender, por exemplo, aquele artesanato que elas estão fazendo. Junto com isso, a gente tem trazido oficinas capacitações de empreendedorismo. Então, ela faz o artesanato, ela consegue vender aquele artesanato e com isso ela cria esse ciclo vicioso de dependência, de se sentir sem essa capacidade de fazer as coisas. Então, acho que é uma maneira da gente empoderar realmente essa mulher. Tem um outro projeto que Sandra daqui a pouco vai explicar também, que justamente é na região de onde você está falando, que vai ser uma coisa também para mostrar que a gente tem, além dessas mulheres em estado de vulnerabilidade, a gente tem muitas mulheres poderosas em Sergipe e a gente também quer retratar essas mulheres. Isso é bom, né? Tá aí o Robson, né? Complementar. Sim. Então, vou aproveitar porque, como ele está na região, nós temos um projeto chamado Cada Fotografia é uma História. Eu acho que você vai gostar. É uma ciclista que já fez uma cicloviagem do sul do Brasil para Sergipe 2 vezes. Nós convidamos ela para fazer todo o Rio São Francisco. Então, ela vai sair do Foz até Canindé de bicicleta. E a proposta é ela fazer fotos e reportagem com mulheres dessa região para mostrar a diversidade da mulher sergipana. E a partir desse material, a gente vai montar uma exposição da diversidade das mulheres sergipanas ribeirinhas. Com isso, essa exposição vai ser itinerante, vai circular o estado. A ideia é que ela circule o estado, não só aqui em Aracaju, mas onde houver interesse que a exposição circule. Então, é o contraponto para mostrar. Nós temos as mulheres com essa necessidade de receber apoio. Essas a gente vai trabalhar com o projeto Oxente Mulher. Mas nós também temos mulheres muito fortes e exemplos aqui em Sergipe. E a gente quer mostrar isso também para dizer, olha, os exemplos de mulheres que têm força está aqui dentro. Nós não temos que buscar lá fora do estado, né? Ou às vezes fora do Brasil. Está tudo aqui, nós temos tudo aqui dentro. É só uma questão da gente conseguir parar, pensar e saber utilizar o potencial que existe. Isso aí. Olha, Robson, muito obrigado, viu, meu amigo? Até mais tarde, fiquei com mais informações aqui através do nosso jornalismo da Rede Xodó. Olha, 13 horas e 24 minutos, vamos acionar Glauber Leal, lá na cidade de Tobias Barreto, também uma cidade grande, com potencial econômico, que é capital dos bordados também. Nós temos lá uma cidade com bastante desenvolvimento, faz divisa também com o estado da Bahia. Glauber Leal, como fazer aí, né? Trazendo informações lá da cidade de Tobias Barreto. Tá no ponto aí? Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Ilma Cordeiro, Eduardo Carvalho, saudai as nossas entrevistadas, a Cristiane e a Sandra, sejam bem-vindas à Rede Xodó de Comunicação. Recebo um abraço aqui da região centro-sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto, a capital dos bordados. E a minha pergunta é a seguinte: como fazer atividades individuais terem reflexos coletivos a partir de projetos como o Oxente Mulheres e também o Cada Fotografia uma História? Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Obrigada pela pergunta, Glauber. Então, esses 2 projetos que estamos desenvolvendo, a primeira coisa que eu quero enfatizar é que o Instituto Comunitário, ele trabalha para Sergipe. Então, não necessariamente é onde a gente está trabalhando agora, que, né, em Aracaju e São Cristóvão. A ideia é que a gente possa apoiar qualquer, tanto associação quanto iniciativa individual no estado de Sergipe. Ou seja, esses projetos que no momento a gente está apoiando, eles podem ser aplicados depois também em outras cidades do interior, exatamente. Então, no momento, a gente está fazendo essa angariação de fundos para esses 2 projetos. Então, hoje, por exemplo, é o Dia de Doar, né? É um dia mundialmente conhecido por desenvolver a generosidade. Na verdade, a generosidade, ela deve existir todos os dias da nossa vida, né? Não só a generosidade financeira, mas qualquer tipo de generosidade, né? Você olhar para o seu próximo, você reconhecê-lo, né? Eu acho que essa coisa de você não enxergar a pessoa é uma coisa muito, muito ruim, né? E aí a gente está justamente com um programa de financiamento coletivo numa plataforma que se chama Benfeitoria. É tipo vaquinha.com, você já deve ter ouvido falar do vaquinha.com, né? Esse Benfeitoria é no mesmo sistema.
E então nessa plataforma inicialmente a gente está angariando fundo para esses 2 projetos, né? Então o nosso foco do Dia de Doar hoje é mostrar essa nossa campanha. A gente chamou a campanha de Sergipanas em Foco, né? Para esses 2 projetos. O que diferencia, por exemplo, o Oxente Mulheres cada fotografia uma história? Então, são 2 projetos. Esses 2 projetos estão dentro da campanha Sergipanas em Foco, né? E ele visa aumentar a autoestima da mulher, trazer capacitações para que ela realmente consiga se fortalecer. Essa é a ideia do Oxente Mulher. E o Cada Fotografia Uma História é o oposto. É mostrar quem já está nesse estágio, o resultado, né? O resultado. E, na verdade, a gente trouxe isso justamente como contraponto. E a gente diz assim, existe a mulher invisível, né, que está no anonimato e precisa de apoio. E existem mulheres maravilhosas que precisam também ser visíveis. Por isso que a gente veio com essa história. Incentivando as outras, né? Exatamente. As empoderadas incentivarem as que precisam. As pessoas precisam de referência. Eu acho que vocês também. Todos nós tivemos assim uma referência para seguir de guia. Então a gente essa proposta. As mulheres do Rio São Francisco poder ser de guia, né? Mais próximas, porque uma referência muito longe, né? E de valores, a gente quer valorizar a raiz, as nossas raízes, não é? A nossa história, o nosso povo. A gente quer... porque a mulher nordestina, Baridinha, toda a vida ficou conhecida como uma mulher forte, né? Isso a gente aprendia desde menino. A mulher nordestina, ela é forte. Capacidade de resistência, né? Vivendo até né? Sim, com certeza. E com o tempo a gente percebe que se for trabalhado isso, elas se tornam gigantes. Com certeza. Exatamente. Mas vocês falam muito de mulheres também, mas vocês apoiam crianças vulneráveis também, né? Que sofrem abusos também. Pessoa... Quer falar? Então, o ICOSE, ele trabalha com uma diversidade de causas, ou seja, a gente pode trabalhar com qualquer público, podemos trabalhar, em algum momento a gente pode trabalhar com crianças, que a gente vai ter uma ação com relação às crianças, ou com idoso, com animais, com questões do meio ambiente. Nós não temos essa limitação, como normalmente uma associação, quando ela é criada, ela tem um foco, né? Nós não. O nosso limitante é o estado de Sergipe. A gente só pode atuar dentro do estado de Sergipe. Nosso estatuto prevê isso. Mas a gente pode, dependendo da situação, trabalhar. Agora nós estamos com foco na questão da mulher. Mas ano que vem pode ser que a gente tenha um outro foco, né? Tudo vai depender da demanda. Então nós não podemos hoje responder o que vocês vão fazer ano que vem, porque vai depender do que a gente entender como demanda, né? A gente é justamente isso, é com eles. A gente não pode prever, a gente pode pesquisar, pode fazer questionários, pode... né? A gente precisa, na verdade, fazer isso para entender qual é o caminho, qual é o melhor caminho para que o recurso seja bem utilizado, né? Essa que é a ideia. Nesse caso, a mulher que está aí em vulnerabilidade, procuram vocês, a associação, ou vocês já... Nós sugerimos que quem puder seguir o nosso Instagram, quem tiver Instagram, @Instituto Comunitário de Sergipe, tudo junto, porque lá nós vamos alimentar com todas as etapas, tudo o que está acontecendo. Esse projeto Oxente Mulher, ele prevê oficinas de empreendedorismo. No ano que vem, nós vamos ter essas oficinas, porque nós já conseguimos arrecadar um bom valor, né? Então, se tiver algum ouvinte que disser, olha, eu tenho aqui na comunidade 25 mulheres, porque é o número mínimo para formar uma turma. Nós temos aqui na nossa comunidade 25 mulheres que estão interessadas no curso de empreendedorismo. Sim, elas podem entrar em contato conosco, porque a gente vai fazer a programação do ano que vem. Não são muitas. Hoje a gente programou para 8 oficinas, digamos assim, são 20 horas aula com certificação. E esse dinheiro arrecadado foi através do vaquinha.com? É através dessa campanha que está acontecendo no site Benfeitoria, chama-se benfeitoria.com /Sergipanas em Foco. E ali, só para completar, ali o que for doado, ele é dobrado. A gente está numa plataforma onde, se a pessoa doar a cada R$1, ele é dobrado. Então, isso está sendo muito interessante. E
todo o valor que a gente arrecadar vai ser integralmente revertido para o projeto. A gente não vai ficar com salário, não tem gasto, nós não temos sede, então não tem essa despesa. Importante. Né? Vamos à capital do Sertão? Vamos à capital do Sertão com a Aparecido Santana também interagindo com as nossas entrevistadas. Vamos lá. Uma excelente tarde para todos que nos acompanham, né? Bareta Filho, a gente tem aqui alguns projetos nesse sentido e eu queria saber das nossas entrevistadas, a Cristine e a Sandra, né? Se faz parte aí da ideia de projeto delas. Acho que a gente tem, Nossa Senhora da Glória, um projeto chamado Elas Empreende e Floresce. Elas trabalham, essas mulheres trabalham com loja colaborativa, uma feira onde reúne ali o artesanato, diversas atividades, com o intuito de, cooperando junto, essas mulheres possam prosperar, né? E aqui a gente está numa região também que tem muito forte a bacia leiteira. Eu queria saber das nossas entrevistadas, né, se esses projetos de cooperativismo das mulheres é a ideia do projeto que elas trabalham aí hoje na Grande Aracaju, e também se elas têm projeto, né, de vir aqui para essa região, né, de junto com esses grupos que já existem, tentar fortalecer o empreendedorismo feminino. Sim, então, muito legal a sua pergunta, obrigada. Então, como o nosso intuito é trabalhar no estado de Sergipe, a ideia é apoiar qualquer associação dentro do estado que necessite de algum apoio. Só que a gente ainda não conhece todas essas associações, a gente ainda não conhece todas essas problemáticas. Então, o que a gente precisa fazer agora, nesses próximos meses? Fazer um mapeamento de todas as associações ou iniciativas individuais. Então, não necessariamente precisa ser... por exemplo, eu tenho uma iniciativa social, mas eu tentei registrar ela e não consegui. Ou então, eu registrei na forma de associação, mas eu estou com problemas em relação a qualquer questão contábil. Então, não tem problema algum, porque no nosso estatuto, a gente pode repassar a verba, inclusive para a pessoa física. Então, no momento, a gente está nessa questão. A gente precisa entender quais são as demandas dessas associações, de toda a Sergipe, quais são as problemáticas, quais são as demandas, para poder, então, ajudar. Então, a gente começou um mapeamento, que basicamente é um formulário, onde tem questões, ele é relativamente rápido o preenchimento, a maioria das questões são de assinalar mesmo. O formulário está lá no nosso Instagram. E aí, o máximo de associações possíveis do interior que puderem responder esse formulário, isso para a gente vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir criar esse mapa de demandas do estado. Então, por exemplo, essa aí que você citou, isso é muito legal, isso fecha exatamente com o que a gente está apoiando agora, né? E certamente existem várias outras iniciativas desse tipo no estado, mas a gente agora precisa colocá-las todas no papel e ver também qual é a demanda mais urgente, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai conseguir ter uma ideia muito mais real de qual é a principal demanda, quais são as principais dificuldades né, que essas associações e que essas iniciativas estão sofrendo, assim, estão precisando. Agora, eu vou acrescentar só, então, objetivamente falando, né, existe esse formulário que pode ser preenchido. Se ele tiver Instagram, eles podem entrar no Instagram, na bio, tem um link para responder o questionário, mas caso eles tenham dificuldade, tem o nosso e-mail também de contato. Ele pode escrever dizendo, olha, preciso do formulário, ou até se vocês disserem, olha, mande para nosso município o formulário impresso, a gente pode também providenciar. Aí eu tenho um e-mail de contato. É isso aí, né? Parabéns, né, Eduardo? A gente acompanhou um pouco desse trabalho, né, desse instituto, que chegou com muita vontade de ajudar as pessoas. Isso é muito importante, acima de tudo, esse trabalho de cooperação, e que conta também com o apoio, né, de apoiadores, assim melhor, né? Pessoas que não adianta nada estarem só vocês aqui, né? Quanto mais pessoas se somarem a esse projeto, isso será muito mais vantajoso para as pessoas que necessitam, né? E parabéns, né? Contem com a Rede Xodó, né? Eu trago vocês para as considerações finais. A gente pode demonstrar um pouco do seu trabalho, mas que convide as pessoas para acompanhar ainda mais através das redes sociais, viu? Legal. A gente pode passar a nossa chave Pix para doações? Então, eu vou passar aqui. Então, a nossa chave Pix é o nosso CNPJ, né? Que é 50 310 780 /000144.
E o nosso Instagram é @Instituto Comunitário de Sergipe, tudo junto, e aí vocês já vão nos encontrar lá. Temos também um site, www.icose.org.br. E quem não decorou aí a chave Pix, é só ir lá no nosso canal do YouTube, que vai estar lá tudo gravadinho em tempo real. Muito obrigada. E eu gostaria particularmente de agradecer por nos dar essa oportunidade de ir para o interior, não é? Ter essa oportunidade de estar em contato com vários municípios é uma oportunidade realmente especial. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Isso, nós que agradecemos. Retornem mais vezes.